Olá pessoal, boa noite, estamos aqui de volta, para dar continuidade à nossa aula do centro cirúrgico. Bom, vamos lá, nós estamos aqui hoje para falar das funções de cada pessoa que trabalha dentro do centro cirúrgico, Então, quais são as funções, quais são os objetivos dessa equipe, Elas têm como objetivo assistir adequadamente às necessidades do paciente, sendo de extrema importância que seus componentes atuam de forma harmônica e integrada para a segurança do paciente, E a eficiência do ato cirúrgico. É importante ainda que as boas relações humanas e o profissionalismo sempre prevaleçam sobre as tensões inevitáveis nesse tipo de trabalho, É uma área de tensão muito alta o centro cirúrgico, Mas de todas as formas, nós envolvidos, profissionais que atuam nessa área, eles têm que trabalhar de forma harmônica, trabalhando de forma com que eles se entendam, para que não haja nenhuma como que eu posso colocar, nenhuma discussão, nenhum mal entendido, nada que possa prejudicar o paciente, Em uma equipe, todos os seus membros têm suas responsabilidades e funções definidas, assim como devem ser habilitados para as atividades que empenham, Ou seja, todo mundo que está no centro cirúrgico é igual uma ópera, lembra que eu falei? Cada um sabe qual é a sua função, em que momento tem que agir e como tem que agir, E aí as funções do enfermeiro, coordenador de enfermagem, assistencial, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares e auxiliares dos auxiliares administrativos devem ser definitivamente descritas. E é sobre elas, do médico cirurgião, anestesistas, instrumentador, que nós vamos falar a seguir, De cada uma especificamente. Bom, então dando continuidade aí para falar das funções de cada profissional, que está envolvido no ambiente do centro cirúrgico, nós vamos começar falando sobre o enfermeiro, Eu coloquei aqui algumas funções principais entre muitas milhares que o enfermeiro tem dentro do centro cirúrgico, Uma das funções é estabelecer diretrizes, normas e procedimentos e participar do planejamento, execução e avaliação das atividades do centro cirúrgico. Ou seja, o enfermeiro, ele é o gestor do centro cirúrgico, é ele quem coordena o centro cirúrgico, Então ele vai estar envolto em todas as atividades, É necessário que haja pelo menos um enfermeiro assistencial para cada 4 salas de cirurgia, além de um enfermeiro gerente, um coordenador, que é responsável pelas ações administrativas. Ou seja, quando é um centro cirúrgico de grande porte, muito grande, que tem várias salas, tem que ter um enfermeiro que vai coordenar todo o centro cirúrgico, ou seja, as principais atividades dele vai ser o que? Administrativas, Porque ele é para estar em tudo, não vai conseguir. Então ele vai fazer essa parte de planejamento, de escala, coordenar os trabalhos, E para cada 4 salas cirúrgicas, vai ter que ter um enfermeiro assistencialista, Que vai fiscalizar, verificar se aquelas ações entre todas as atividades estão sendo feitas corretamente, ok? Então, uma das principais atividades do enfermeiro em sala cirúrgica são essas. Na apostila eu descrevi muitas e outras, que vocês podem estar lendo também, Para estar verificando, mas aqui eu vou pontuando as principais. Bom, outra profissional de importância dentro do centro cirúrgico é o circulante da sala cirúrgica. Quem é o circulante da sala cirúrgica? É um técnico ou auxiliar de enfermagem, E o que esse circulante, o que ele vai fazer dentro da sala cirúrgica, Ele tem participação no processo pré, durante e pós cirurgia, Então, assim, entende-se que na montagem da sala, dos procedimentos, para prever e prover os artigos que vão ser necessários, os equipamentos, é de responsabilidade do circulante,
É ele quem vai verificar se tudo está de ok. É ele que vai colocar todo o material na sala cirúrgica, todos os equipamentos que precisar na sala cirúrgica, né? É ele que vai montar a mesa, né? É ele que vai auxiliar o anestesista, né? Então, assim, tudo isso é de função do circulante, tá? Sobre um outro profissional é o instrumentador de sala cirúrgica, que nós já vamos falar sobre ele. Bom, qual é a função do instrumentador cirúrgico, né? O instrumentador cirúrgico, ele é uma especialidade, né? O técnico pode se especializar ou pode fazer o curso à parte, né? Existe um curso para instrumentação cirúrgica ou uma especialização, né? Quando você já tem o técnico para ser instrumentador cirúrgico, né? O instrumentador, o técnico o circulante vai colocar o material lá na sala, né? E ele vai vir, vai conferir esse material, né? Ele vai ver se está tudo ok. É ele quem vai se paramentar 15 minutos antes, né, de toda a equipe entrar no centro cirúrgico, porque ele que vai abrir os campos, é ele que vai abrir a mesa. É o instrumentador que entrega pro cirurgião os materiais que ele for solicitando, que ele for precisando. Então ele precisa conhecer do passo a passo e saber sobre cada cirurgia, tá? Então a função dele é auxiliar o médico, né? O médico auxiliar ou o médico cirurgião. Ele vai entregar todo o equipamento, cuidar dessa parte. É ele que vai ver se todo o material está de fato esterilizado, se está tudo junto com a equipe do CME, se tá tudo lacradinho, tudo certinho. Essa é a função do instrumentador. Bom, e falando então sobre o cirurgião. O cirurgião é de competência dele planejar, executar, comandar e manter a ordem do campo operatório, tá? Ele quem realiza a cirurgia, né? E a orientação ao paciente e familiar após o término do procedimento. Ele realiza as prescrições médicas perante a lei e é o responsável pelo paciente até a alta dele na instituição, tá? Nós temos também o cirurgião auxiliar. Ele auxilia no ato cirúrgico, né, e exerce todas as atividades delegadas, né, colocadas pelo médico cirurgião responsável. Nós temos um outro médico, né, com a especialidade de anestesista, né, compete a ele a anestesia, né, da cirurgia. Ele avalia o paciente no pré-operatório, ele prescreve a medicação pré-anestésica, ele planeja e executa a anestesia. Ele é responsável pelas condições hemodinâmicas do paciente, tá? E após a cirurgia, é de responsabilidade dele também assistir o paciente até a alta, né, no pós-operatório, tá? E aí, falando um pouco aí da recepção do paciente no centro cirúrgico. O recebimento do paciente no centro cirúrgico, ele deve ser realizado pelo técnico de enfermagem, tá? Que estiver locado na porta de entrada desse setor. Mas também pode ser realizada pelo enfermeiro, caso o paciente tenha alguma particularidade, tá? O técnico de enfermagem, ele deve receber o paciente de forma cordial, né, identificando e verificando se o prontuário dele está completo, né, conferindo as medicações, sinais vitais, se ele tem algum adorno, cordão, brinco, pulseira devem ser retirados, esmaltes, né, também devem ser removidos. Atualmente, a tricotomia é realizada minutos antes do procedimento cirúrgico, pois são medidas preventivas para evitar a infecção. Então, a tricotomia é a retirada dos pelos, né? Se o local da cirurgia, né, vamos dizer, for um local que tem pelo, ela precisa ser raspada, né, com uma gilete, mas isso é feito um pouco antes da cirurgia, tá? Então, depois que o paciente é acomodado na sala de espera do centro cirúrgico, o técnico de enfermagem ele tem que realizar as evoluções de enfermagem. Ele vai relatar ali que procedimento vai ser realizado no paciente, qual o cirurgião, se possui exames, em que armário ficou os pertences, né? Ou se foram entregues para os familiares, entre outras informações que o técnico julgar persistente, tá? Pertinente para o paciente.
Bom, e a admissão do paciente na sala cirúrgica? Como que deve ser? Ele tem que identificar o paciente, né? Solicitar para que passe para a mesa cirúrgica, se for possível, se não, né, com a ajuda talvez de um outro técnico, ele tem que passar o paciente, realizar uma comunicação clara e simples, orientar o paciente de tudo que vai acontecer para diminuir a ansiedade do paciente, tá? Então, ou seja, cabe ao técnico orientar ao paciente todo o passo a passo que vai acontecer ali, a fim de diminuir a ansiedade, né? Pensa no quão ansioso fica um paciente quando está numa mesa cirúrgica, né? Então é preciso ter muita ética nesse momento, ter muito cuidado com o que você vai falar, com os comentários em volta, né? Para não assustar o paciente, porque a pessoa não entende daquele fluxo ali. Então tem que ser tudo feito com muita responsabilidade, tá? Bom, e sobre o atendimento à equipe na sala cirúrgica, né? Nessa fase, o circulante ele tem que dar um máximo de atenção para a equipe estar focada ali na cirurgia e no paciente, tá? Ele vai abrir os materiais, vai atender as necessidades do instrumentador e de todas as salas, tá? É o circulante também quem posiciona o paciente para o procedimento anestésico, e ele tem que fazer isso de forma que ele não exponha o paciente, tá? Perdão, se for necessário, né, colocar um lençol, uma camisola, para jamais expor esse paciente, tá? Ele quem liga toda a sala cirúrgica, foco central, né? Faz todo esse atendimento, né? A cirurgia vai acontecer, o circulante tem que estar atento a tudo que está ocorrendo na sala, suprir todas essas necessidades, né? E após o término da cirurgia, tem que organizar a sala, encaminhar as sobras de materiais e medicamentos para o Centro de Material Esterilizado, CME, e farmácia, tá? E montar a sala novamente após toda a limpeza, né? Toda a desinfecção para um próximo procedimento. E aí nós chamamos atenção para uma situação, né, que é o transporte. A cirurgia finalizou, então esse paciente ele tem que ser levado para uma sala pós-anestésica, SRPA que a gente chama, né. E aí, segundo o Conselho Federal de Medicina, o CFM, né, é de responsabilidade do anestesista o transporte desse paciente, tá? Então é o anestesista junto com o circulante de sala que vai levar o paciente para a sala pós-anestésica, né? E eles têm que informar a equipe que está esperando, né? Os técnicos, auxiliares, enfermeiros que estão aguardando esse paciente na recuperação, quais as condições desse paciente, se teve algum comprometimento, se a cirurgia, né? Como ocorreu a cirurgia, então eles se encaminham, né? Junto com o anestesista vai o circulante, levando toda a documentação que for necessária, tá? Bom, e aí nós temos alguns documentos, né, que precisam ser utilizados dentro do centro cirúrgico, né? Então, os hospitais, eles estão cada vez mais criteriosos nas cobranças de débitos gerados por pacientes dentro do centro cirúrgico, pois os custos e as despesas são muito caros, né? E para reduzir gastos, ele faz com que a instituição possa implementar novos serviços com custo menor e com qualidade. Mas é de suma importância que esses débitos sejam fidedignos. Por isso que foram criadas algumas documentações que facilitam esses débitos, né? Então, o que tem na documentação? Ficha de internação, folha de sinais vitais, folha de evolução, ficha de anestesia, ficha de descrição cirúrgica, taxa de sala ou boletim de sala, né? E descrição do material especial. Então, assim, tudo que é feito dentro do centro cirúrgico precisa ser colocado para ser cobrado, né? Tanto no âmbito particular quanto no SUS, porque o SUS recebe uma verba, né? Então o hospital ele precisa prestar conta para a parte administrativa, né? Então desde uma bolinha de algodão, uma agulha, uma gás, tudo tem que constar nessa ficha de documentação, tá ok?
Bom, pessoal, nós vamos falar agora um pouco também sobre um profissional em específico, né? Que é o anestesista, né? Então, sobre esse procedimento de anestesia, qual é a função da anestesia? A função dela é imobilizar, né, a pessoa de forma que, não sei se eu consegui usar a palavra certa, mas fazer com que a pessoa não sinta dor naquele ato, né? Que no ato cirúrgico, por exemplo, que é o caso aqui. Então, às vezes a gente fala, nossa, fiquei tão impactada que cheguei a ficar anestesiada numa situação de dor extrema, né? De fazer com que você não sinta dor, né? E aí é utilizados alguns fármacos, né? Hoje muito desenvolvido com a tecnologia para que isso não aconteça. Lá na apostila eu coloquei uma história, contei toda a história da anestesia, vocês podem estar lendo, né? Se informando melhor. Mas aqui eu vou dar foco, vou dar ênfase aos principais pontos que a gente precisa falar, até pelo nosso curto espaço de tempo, né? Então, quais são os estágios da anestesia quando a pessoa, né, sofre esse processo? Primeiro, ela vai ter a perda da consciência, né, que é o início de um padrão regular de respiração. E aí, depois é uma perda da sensibilidade dolorosa, né, e um controle da respiração e a pulsação que vão apresentar irregularidades, tá? É nesse momento que a cirurgia acontece e necessita do uso de um respirador artificial. Bom, então assim, a gente sabe que tem essas 3 etapas, então a gente precisa conhecer também o posicionamento para anestesia, né? A posição que o paciente vai ficar depende do tipo de cirurgia a ser realizada, tá? E também depende do médico anestesista. O posicionamento tem o geral, que é o decúbito dorsal, e eu coloquei a foto para vocês de como que é o decúbito dorsal, né? Aí nós temos o decúbito dorsal, a peridural e a raquiana, né? Nesse tipo de anestesia pode ocorrer 2 tipos de posicionamento. O paciente pode ficar sentado na mesa, né, com as pernas para fora e os pés apoiados num banco, com os ombros relaxados e as mãos sobre o joelho, ou deitado lateralmente em posição fetal, que é aquele, né, dormir de conchinha. Aí o circulante vai ficar na frente, né, do paciente, vai ajudar ele a ficar nessa posição, vai orientar para que não prejudique o procedimento anestésico, tá? E aí, professora, quais são os principais fármacos envolvidos, né? Qual é vocês já tiveram farmacologia, então quais são os principais fármacos envolvidos, né? Eles servem para produzir a anamnese, a sedação, né? Diminuir ou eliminar a dor, tá? E aí nós temos anestésicos voláteis, que a gente chama, que é o óxido de nitroso, que é a manutenção frequente para indução e recupera rapidamente, né? Nós temos o foramo de manutenção anestésica, que é um bom relaxamento e aumenta a função cardíaca e tem um odor irritativo. E o Cevuvorane, que é a intubação e a manutenção anestésica e a indução rápida, né? Ele tem um ótimo relaxamento e rapidamente metabolizado, tá? E nós temos aí os fármacos opioides, né? Que vocês já estudaram sobre farmacologia, vocês já sabem como que funciona. Tem a morfina, que é utilizada na dor pós-operatória, né? A ação da droga aí entre 4 a 6 horas, né? Ela diminui a pressão arterial, pode causar náuseas e vômitos. E tem o fentanil, que é na analgesia cirúrgica, né? Um bloqueio da subaracnoide, que é uma droga de duração de 30 minutos, tá? Nós temos fármacos de relaxantes musculares, né? E temos os intravenosos, né? Que dentro da veia, que é o diazepam, que causa uma anamnésia, né? E tem uma duração de sedação prolongada, né? Nós temos o midazolam, que é um ansiolítico, ele é sedativo, ele é utilizado em anestesias regionais, né? Nós temos o Propofol, que é a indução e a manutenção anestésica, inicia rápido e desperta entre 4 a 8 minutos e causa dor quando é injetado, tá? Quais são os locais
para agir, né? Anestésicos locais, aqueles que a gente passa e age na hora, no local. A lidocaína, vocês já devem ter visto pomadas de lidocaína, a marcaína e a nelcaína, tá? São anestésicos locais. E aí eu coloquei aqui diversos outros fármacos, né? Adrenalina, atropina, que fazem essa ação anestésica, né? Tá? Quais são os tipos de anestesias que nós temos? Nós temos a anestesia geral e nós temos a anestesia raquiana, peridural, plexo braquial e anestesia local, tá? E aí eu vou falar de cada uma delas em específico para vocês agora. Bom, nós temos então a anestesia geral, né? O que é uma anestesia geral? Ela é feita, ela pode ser por endovenosa, por veia, inalatória, né, por líquidos voláteis ou gases medicinais, tá? É um conjunto de agentes anestésicos, né, que vai fazer com que o paciente entre num estado de depressão reversível, né, do sistema nervoso central. Isso inclui um estado de inconsciência também, tá? Sem reatividade aos estímulos externos, ou seja, a pessoa apaga, né? E aí, o circulante de sala, ele tem por obrigação conferir essa caixa de anestésico, né? O que tem dentro dessa caixa? Um cabo de laringo, uma lâmina, né, de tamanhos que podem variar de 1 a 5, pinça McGill, que a gente chama, né, que é uma pinça de apreensão para vedar o tubo, seringa de 20 ml, pinça de apreensão de tubos, guia de tubo, cânula Guedel de 3 a 5, xilocaína em spray, xilocaína em geleia, aerolim, pomadas, sonda de aspiração número 14, tá? E aí, até onde vai o meu conhecimento, a intubação anestésica, ela deve ser lenta, cuidadosa, né, através das combinações de dióxido de nitroso e anestésico volátil, com oxigênio a 100%, para que não haja o sufocamento do paciente, tá? Um paciente só pode ser intubado depois que ele fizer uso de relaxante muscular, senão há um desconforto muito grande, tá ok? Bom, sobre a anestesia raquiana, né? Ela tem grande vantagem, logo que permite, né, obter efeito desejado com pequenas quantidades de anestésico, tá? Essa anestesia, ela é obtida através de uma punção lombar. No mesmo ato, injeta-se solução anestésico líquido, né, um espaço na coluna vertebral. E aí, essa raquiana, ela bloqueia a condução nervosa, né, produzindo uma insensibilidade aos estímulos dolorosos, né. Então, ela é feita na parte da coluna, né, e cesariana também ela é utilizada, né. E nós temos a anestesia peridural, né, ela se obtém pela disposição de anestésico no espaço peridural, né, aonde irá se fungir e bloquear a condução nervosa, né, vai produzir uma insensibilidade de estímulo doloroso. As vantagens são a ausência de complicações neurológicas e distúrbio na pressão sanguínea, né, porque a anestesia geral pode causar algum distúrbio neurológico, pode haver mais complicações, né. Ela é administrada facilmente, requer pouco equipamento, né? É uma indução rápida e tem um excelente relaxamento muscular. E o paciente pode ficar acordado, tá? Então, assim, após a administração do medicamento, pode ocorrer uma queda brusca de pressão, náuseas, vômito, dor durante a cirurgia e pode ocorrer cefaleia, paralisia ou meningite, tá? Então, pode dar uma dor de cabeça muito grande e pode vir a ocorrer como complicação uma paralisia ou uma meningite, tá? E o plexo braquial? Então, é uma forma de anestesia local, né? Em que o agente anestésico é injetado aos nervos e ao redor dele, de modo que a anestesia, ela
faça na área que seja necessário o procedimento, tá? Então, ela pode causar uma hipotensão arterial, um bloqueio motor daquele local, uma dificuldade de fletir, né, o membro e dor, tá? Aí nós temos também a anestesia local, que ela é administrada no local do procedimento a ser operado, tanto pode ser realizado por anestesista quanto pelo cirurgião, tá? Quase não tem efeito colaterais. O mais comum é o reflexo vagal, né? Esse tipo de anestesia só pode ser realizada em pequenas cirurgias, né? Então é aquela anestesia dada para uma sutura, para algum abscesso, uma anestesia local, né? Vocês já devem ter visto. Ali eu coloquei para vocês as fotos, tá? Na apostila. Quando vocês verem lá, de tubos, de tudo que esses nomes que forem novos estão lá na apostila. E o que vocês não entenderem, pode estar me perguntando como dúvida lá no grupo, tá ok? Bom, pessoal, e para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai começar falando sobre as posições cirúrgicas, tá? Nós temos aí dorsal ou a supina, é a de melhor tolerância para o paciente, tá? É a posição inicial para qualquer tipo de anestesia. Tipos de cirurgia que pode acontecer, né? A posição dorsal é aquela de barriga para cima. Abdominais, torácica, vasculares, face, pescoço, membros inferiores e membros superiores. São os tipos de anestesia com a posição, uma das, né, da posição dorsal. Aí nós temos a ventral ou prona, que a gente chama, né? Que é uma posição indicada para cirurgia na parte posterior do corpo, ou seja, de bumbum para cima, né? Quais são os tipos de cirurgia feita nessa posição? Alguns exemplos: crânio, coluna vertebral, região lombar, cóccega, parte posterior de membros superiores e de membros inferiores, tá? Outra posição que nós temos é lateral ou sims, né? Nessa posição, o paciente permanece em decúbito o quê? Lateral, fica de lado, né? Esquerdo ou direito, né? Tendo a posição, tendo a perna inferior fletida, né, ou seja, um pouquinho dobrada, né, e separada por um colchinho ou travesseiro. O tipo de cirurgia utilizado, eu mostrei aí na foto como que é: a toractomia, a lobectomia ou renais, tá? Aí nós temos também a posição ginecológica ou litotômia, né? Aonde o paciente é colocado em decúbito dorsal com as pernas flexionadas, afastadas em suporte ou perneiras, né? Tipos de cirurgia: ginecológica, proctológica, urológica, exame endoscópico e obstetras. Aí tem a foto da posição ginecológica, tá? Nós temos a Trendelenburg, né? Que é onde o paciente fica numa elevação um pouco assim, né? As pernas ficam mais altas e a cabeça fica um pouquinho mais baixa, né? Os tipos de cirurgia são as laparotomias abdominais, porque melhora a queda de pressão arterial e a oxigenação cerebral, tá? Nós temos também a Trendelenburg reverso, né? É igual à posição anterior, porém as pernas ficam mais rebaixadas, o paciente fica dessa forma, né? Quais são os tipos de cirurgia? Crânio, face, rinoplastias, né? E entre outras. E aí tem a fotinha, né? Nós temos a de Fowler ou sentada, onde o paciente possibilita permanecer com o dorso, né? Com essa parte em ângulo de 90 graus, tá? Ele fica nessa posição assim, né? Aqui a parte da cabeça acho que fica mais reto, aqui nessa parte, né, fica um pouquinho mais fundinho e aqui mais elevado. Aí tem a foto para vocês, tá? Mamoplastia fica nessa posição, tá? Para diminuir a dispneia do paciente. Nós temos também a posição ortopédica, né, que são para fraturas aí de fêmur. Tem a foto, né, de várias posições ortopédicas que o paciente pode vir a ficar. Bom,
Então é isso, a gente já conhece um pouquinho aí sobre sobre as posições cirúrgicas, sobre a função de cada profissional dentro da sala cirúrgica, sobre alguns materiais utilizados, sobre a função do anestesista, né, e a história de todo o processo da anestesia, sobre alguns medicamentos utilizados, né? E é isso, aguardo vocês. Qualquer dúvida é só me acionar lá no grupo, tá bom? Uma boa noite, tchau, tchau.